bem, sobre dependência química, que eu estava discutindo aqui há pouco com vocês, eu gostaria só de destacar que é um transtorno crônico. A dependência química, em geral, evolui para cronificação. Tanto é que existe uma grande quantidade de dependentes de droga que se encontram no estado que a gente chama de residual. O sujeito começa usando uma determinada droga em determinado período e fatalmente ele, em prosseguindo com este uso, vai chegar lá na frente uma condição muito complexa desse processo todo. Por quê? Porque ele já não dispõe de recursos psicossociais, biológicos, neurofuncionais suficientes para tomar uma decisão para mudar essa perspectiva da dependência química. Então, todo o processo de dependência, ele é um processo. Ele não é um fenômeno que acontece assim de forma inusitada, repentinamente, como algumas pessoas pensam. Você começa usando. Você começa usando a droga de forma, às vezes, até despretensiosa, sem qualquer intencionalidade de você ficar viciado, porque ninguém quer ficar viciado. Assim como todos os viciados gostariam de poder se livrar do vício e não conseguem. Então você começa usando uma maconha, começa bebendo, começa a usar fumando, começa a usar cocaína, etc, etc, de suas diferentes formas. E no processo de uso dessas drogas vai havendo uma metamorfose, uma transformação, sobretudo no cérebro do sujeito que usa. Que, como já falei também em vídeos anteriores, todas as drogas de abuso, essas que são conhecidas largamente pela grande imprensa e que todos nós sabemos da sua existência, elas funcionam no cérebro. Elas não funcionam no estômago, no intestino. Pode até funcionar, criando problema para esses órgãos todos. Mas o mecanismo de ação da dependência química se dá no sistema nervoso central, se dá no nosso cérebro. E a proporção que a pessoa vai usando a droga, e vai variando certamente a quantidade de uso, a frequência de uso, a forma de uso, etc. Isso vai disfuncionando progressivamente essa estrutura que é a sede material de onde elas funcionam, que é o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, ao ponto de desconfigurá-lo. Dependência química, se a gente for pensar com muito rigor, é uma doença do cérebro, é uma doença neurofuncional, neuroquímica, que advém do processo sistemático de uso dessas substâncias. E isso faz com que o sujeito mude o comportamento no futuro. Por quê? Porque é o cérebro que rege todo o nosso comportamento, etc. Mas isso acontece de forma progressiva, de forma lenta. Por exemplo, se sabe que o uso de álcool etílico, até que determine uma dependência de álcool, isso vai acontecer durante anos. Ele passa às vezes 10, 15, 20 anos para ficar viciado no álcool, assim desenvolver o alcoolismo, que é uma doença gravíssima, que também será objeto de um estudo aqui nosso, etc. Então ninguém fica viciado em álcool começando a beber hoje, com 13, 14, 15 anos. Não acontece nada disso. Ele vai sistemático. Existem algumas drogas que são breves, no sentido de casos de ocasionar de determinada dependência. Por exemplo, a cocaína é uma delas. A cocaína e seus derivados, sobretudo o crack, a forma de crack. O que acontece? O sujeito, às vezes, com poucas experiências, acaba desenvolvendo um quadro grosseiro de dependência química. Mas o que eu queria pontualizar nesse vídeo hoje é que é um processo. As coisas vão se sucedendo de forma lenta e insidiosa. Eu sempre faço a seguinte comparação. É como se você saísse, por exemplo, de trem daqui da estação de São Luís para a estação de Teresina. A estação de São Luís é o início da sua experiência com drogas. E a estação de Teresina, que é a nossa meta final, é o fim da experiência com drogas. Então há um interregno, há todo um intervalo aqui de uma infinidade enorme de eventos que vão se suceder ao longo dessa trajetória e que o indivíduo é o eixo principal de todo esse arcabouço de fenômenos e de eventos que vão acontecer na vida dele. Quais são os fatores que, em geral, você tem que considerar quando fala de dependência química? O primeiro fator é o sujeito. Quem é esse sujeito que usa droga? Por que uns são mais vulneráveis que outros? Por que uns têm mais resistências, demoram mais a se viciar e outros mais facilmente já estão viciados?
Então isso é um fator relevantíssimo, a natureza do sujeito. Que sujeito é esse? De onde vem? Vem de uma família estruturada? Vem de uma família organizada? Ou vem de uma família esfacelada? Que idade tem essa pessoa? Tem 13 anos, tem 14 anos, tem 15 anos? Quais são as condições sociais dessa pessoa? Está empregado, está desempregado, é um estudante, não é um estudante? Essa visão biopsicossocial é importante que a gente considere de forma bastante importante na caracterização desse fenômeno da dependência química. Qual é outro fator importante? Outro fator importante é a droga. Que droga você está usando? Há uma francesa, me perdoe, eu esqueci, mas depois eu vou lembrar o nome dela, que diz sempre, diga que drogas você usa que eu te direi quem é esse. Os depressivos, em geral, preferem drogas que exaltam, elevam seu humor. Os excitados preferem drogas que rebaixem seu humor. Então você vai buscar as drogas de conformidade com suas preferências. Assim como, por exemplo, há pessoas que, na realidade, quando começam ou experimentam uma droga tipo maconha, passam mal, nunca mais repetem a experiência. Por quê? Porque são incompatíveis essa droga com a sua natureza. Assim como tem pessoas que pela primeira vez nunca fumaram na vida, que quando fumaram acharam deslumbrantes, descobriram o mundo, descobriram o universo, e se apaixonaram pela primeira experiência. Essas vão ter certamente a tendência de repetir a experiência, etc. Então, o que acontece? A droga, como substância, como farmacologia, é importante considerar. E essas drogas atualmente são classificadas, inclusive, mediante o tipo de ação que ela exerce no cérebro. Então, drogas que excitam o cérebro, drogas que deprimem o cérebro e drogas que disfuncionam esse sistema total, gerando disfunções gravíssimas na atividade cerebral. Quer dizer, então são outros fatores. E o terceiro fator relevantíssimo para a caracterização desse problema, que é objeto visível, são justamente as condições socioculturais. Quer dizer, nós vivemos no ambiente, nós somos o nosso ambiente, o ambiente somos nós. Nós construímos o ambiente para nós vivemos. Essa aqui é a dialética. O homem não vive dissipado da sua natureza fora do ambiente, e nem temos condições de fazer isso. Ora, então, tanto a saúde quanto a doença você tem que considerar, porque senão você vai romper com essa visão holística, visão global da natureza humana. Ora, a doença é um fenômeno que incide em um momento da vida de alguém de nós. Ninguém nasce doente, a não ser doenças geneticamente determinadas. Mas fora disso, a maioria absoluta são doenças adquiridas no curso da vida, em determinadas etapas, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias da vida de cada um de nós. Então nós temos obrigatoriamente que entender qualquer que seja as patologias a partir do entendimento de onde ela acontece, que é o ambiente sociocultural, a relação, as condições gerais de vida do sujeito, as condições políticas em que nós estamos submetidos, isso tudo colabora. Então, para que a gente possa entender esse fenômeno de dependência química, é preciso que você considere o sujeito, é preciso que você considere a substância como elo importante nessa ligação e aonde esse fenômeno acontece, que é justamente as condições socioambientais, socioculturais, em que cada um de nós fazemos parte. Essa aí você dá a formatação. A partir da compreensão dessas dimensões é que você vai pensar políticas que possam controlar esse fenômeno, que lamentavelmente é o que não acontece neste país. As políticas públicas voltadas para a droga são muito situacionais, são muito estreitas, ela não tem uma visão global. Onde é que se fala aqui de prevenção ao uso de álcool, prevenção de drogas? Seja em que ambiente for, seja na universidade, seja na escola, seja onde você considera. Não tem, não se fala disso. Se fala de tratamento, que é importante se tratar. O sujeito que está dependendo de uma droga tem que se tratar de uma equipe multidisciplinar. Mas onde é que se fala de prevenção? Onde é que se fala de reinserção social? Todas essas drogas, em geral, rompem com o sujeito, acabam com a vida do sujeito. Aqueles compromissos que anteriormente eu executava, seja no trabalho, na escola, no esporte, no lazer, eu deixo de fazer. Então eu tenho que ter alguma coisa no conjunto dessas medidas que eu possa reinserir o sujeito a tudo aquilo que ele fazia anteriormente, que o consumo de droga não permitiu mais. Então é uma doença gravíssima. Ninguém que diga que droga é alguma coisa simples que você vai tratar com simplicidade. Pelo contrário, você tem que ter um conjunto enorme de medidas, desde medidas
do ponto de vista de acessibilidade a um sistema que possa te acolher e te tratar, até as políticas de reabilitação e reinserção social para esses usuários. E é o que nós fazemos, o que a gente pretende fazer. E não ficar contemplando pequenas tragédias ou grandes tragédias sem saber o que fazer, com a mão na cabeça, como está São Paulo, como está o Brasil inteiro, em que 95% dos municípios brasileiros têm problema com uma das drogas de uso, que é o crack, e que estão sem saber exatamente o que fazer. Então, o que nós queremos, meus queridos amigos, que dá para vocês essa visão global dessa situação, considerando que dependência química é o resultado final de uma experiência que às vezes começa inusitadamente, de forma despretensiosa, tranquilamente, e que resulta nessa tragédia pessoal, familiar e social. Um abraço a todos, um beijo, até a próxima.